sejas meu universo. Pastor Cleito, irmão Cleito, amigo Cleito, eu sei que o senhor é uma pessoa que tem uma vivência presente, militante e até também dentro das redes sociais bem polêmica e bem dinâmica. E recentemente a gente teve a oportunidade de ter acesso a algumas questões que chamaram a atenção não só da população que está ligada diretamente com o senhor nas suas redes, mas também em todo o Brasil. O Brasil acabou acompanhando essa mudança, essa dinâmica e essa argumentação que o senhor deu sobre um ponto que é importante para nós discutirmos aqui, principalmente porque envolve a situação da adolescência, da juventude, e também envolve a questão da educação, a questão da segurança, mais especificamente. O que o senhor pode falar para nós a respeito disso? Como estar no meio de um assunto que gerou essa questão tão polêmica e é tão importante de ser discutido? Pastor Rogério, eu acredito que o senhor deva estar falando acerca da repercussão dos últimos 2 vídeos que eu publiquei no meu Instagram. Exatamente. É porque eu realizo palestras preventivas nas escolas públicas e particulares em todo o estado. Então eu falo na rede estadual, na rede municipal e nas escolas particulares, desde a primeira infância até a transição para a vida adulta, ou seja, até 18 anos incompleto. E eu estava em uma escola, seriam 2 palestras, uma de 8 às 9, com um intervalo do recreio até 9h30, e a segunda palestra de 9h30 às 10h30. Eu terminei a primeira palestra, eu estava falando sobre prevenção ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, o abuso sexual, a pedofilia, que é a nossa bandeira, o nosso carro-chefe do nosso mandato, né? Defender os direitos da criança, sobretudo contra o abuso sexual. E aí, na hora do intervalo, eu fui para a sala dos professores, e sempre ali conversando com os professores, aquele negócio todo, houve-se uma gritaria, e quando a gente saiu no pátio ali, tinham 2 alunos brigando. Então eu estava caracterizado com a camisa da Polícia Civil, com distintivo. A professora chegou para separar a briga, e aí, ela separando aquela briga, aquele conflito entre os 2 alunos, um dos alunos chamou a professora na mão. Chamou na mão. Ele praticou uma violência tão grande contra aquela professora que eu fiquei indignado. Eu entrei no meio, eu tentei, de alguma forma ali, acalmar os ânimos, enfim. Quando foi a segunda palestra, era justamente para a classe desse aluno. Ele tinha, ou melhor, ele tem, né, 13 anos de idade. 13 anos de idade. E aí, na hora da palestra, eu estava, de uma forma muito assim, enérgica, falando dos limites que o aluno precisa ter no ambiente escolar, sobretudo na sala de aula. E aí eu estava falando de uma forma muito enérgica, e eles gravaram eu falando. E quando eles gravaram e me mandaram logo após a minha fala, exortando não só aquele aluno, mas o grupo dele, porque ele intimida os demais alunos, ele se comporta de maneira a colocar os outros alunos amedrontados diante da postura dele, como se ele fosse uma liderança do mal. Ele mesmo, alguns me relataram lá, ele mesmo se intitula como se fosse um bandido. Olha para você ver como que ele se comportava. 13 anos de idade. Então ele amedrontava as professoras, afrontava, enfim. E aí, na hora da palestra, antes de entrar propriamente no tema da palestra, eu fui exortar a classe. Que eles não deveriam ter aquele aluno como exemplo. Porque eu falei para a professora, por que você não chama os pais desse menino aqui? Ela falou, Cleiton, eu já chamei várias vezes, ué. A própria mãe dele falou assim, que se ele morrer, um CPF a menos. Que isso? Ela não está nem para ele. Eu falei, ué, como que pode uma mãe falar isso? Então tira o filho da escola, porque ele está atrapalhando o ambiente escolar. Ele está ameaçando o professor, ele está brigando na escola, ele está batendo os meninos, ele está passando a mão nas meninas. Que isso? Ele passa a mão nas meninas. Então, ou seja, ele está pagando de bandido, ele está pagando de infrator dentro da escola. E aí esse vídeo
viralizou no Brasil. Eu coloquei esse vídeo no Instagram e eu não sabia que ia dar essa repercussão. Eu falava com o Dr. Michael Frank vindo para o podcast hoje, que eu sabia que tinha violência no contexto escolar, que os professores muitas das vezes já não sabem mais o que fazer. São vítimas, né? São vítimas. Mas por que são vítimas? Porque as famílias estão falhando. Porque a obrigação de educar não é da escola. A escola ensina português, matemática, geografia, história, ciência, enfim. Agora, educação e comportamento é obrigação da família. Mas a família está transferindo essa responsabilidade para a escola. E isso está sobrecarregando os ombros dos professores. Os nossos mestres não estão conseguindo, ou seja, eles não estão dando conta. Por quê? Porque a família transferiu essa responsabilidade para a escola, e a escola, além da obrigação estabelecida pelo Ministério da Educação, o MEC, que são as disciplinas regulares da grade, as professoras estão tendo que educar e trazer normas de conduta, de bom comportamento para os alunos que chegam na escola sem limite. E uma coisa triste que eu vou falar aqui, eu não posso generalizar e dizer que 100%. Sim. Mas 99% dos problemas, desses conflitos que os alunos estão causando dentro da sala de aula, oprimindo o professor, ameaçando os professores, igual eles estão me relatando, após esse vídeo ter viralizado, com essa repercussão toda, é falta de estrutura familiar. 99%, você pode ver, ou não tem mãe, ou não tem pai, ou o pai está preso, ou o pai e a mãe, ou a mãe está presa, enfim, ou vive com alguém que não são os seus pais biológicos, ou ainda vive com o pai biológico, vive com a mãe biológica, mas há uma omissão do pai. O pai não faz busca pessoal na mochila, não pede o filho para tirar o material de dentro da mochila e confere diariamente, não auxilia o filho fazendo para casa, um trabalho escolar, não participa ativamente da vida escolar do filho. Ele só matricula o filho na escola e ele lava as mãos. Ele não quer saber como é que chama a professora, como é que chama o professor. Ele não sabe do cotidiano do filho, do contexto escolar. E isso tudo sobrecarrega os professores. E como não tem limite em casa, não tem regra, muitas das vezes esse aluno, ele vai, ou esse filho vai para a escola, e se ele não respeita o pai e a mãe em casa, se ele não tem limite em casa, ele também não vai ter limite na escola. Se ele não respeita o pai, ele não vai respeitar o professor. Uma perpetuação, então, de um sistema, de uma situação de omissão dentro da família. Sobretudo do homem, do pai. O pai, ele deve ser sacerdote. Ele deve ser pastor, cuidar da família. Ele tem que ser provedor e protetor. Ele tem que ser cabeça. Quando Deus criou Adão e Eva, você pode perceber no texto de Gênesis capítulo 2, que quando Deus ordenou ao homem e falou com ele, olha, você vai cuidar e lavrar, a mulher não tinha sido criada ainda não. Não. A mulher não tinha sido formada e tirada da costela do homem ainda não. Deus não ordenou para Eva, ó, não come dessa árvore aqui não, tá? Mas Deus ordenou para o homem. Para o homem, exatamente. O homem tinha que fazer o quê? Cuidar, lavrar. Ele tinha a responsabilidade de proteger a esposa daquele mal. E quando, por exemplo, olha onde eu estou indo, hein? Não, mas é bom. Quando a serpente vai dialogar com Eva, a serpente fala assim, por que você não come desse fruto? Aí ela falou assim, eu não posso comer, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente falou, é certo que não morrerás. Por quê? Porque o Eterno sabe que no dia que você der a comer, você será como ele. Mas ela já era. No capítulo 1, versículo 26, o Senhor Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ela já era. Mas aí eu te pergunto, nesse diálogo de Eva com a serpente, cadê Adão? Onde que Adão estava? Ele estava ausente. Ele estava ausente. Onde ele estava? Que no contexto do diálogo ele não apareceu para poder proteger a esposa e para poder expulsar, reprimir, resistir
essa interferência externa do casamento, porque ele já estava casado com Eva. Deus fez o casamento deles em Gênesis 2. A queda do homem foi em Gênesis 3. Então, ou seja, o homem, quando ele é omisso, eu falo o seguinte: quando o homem é banana, quando ele não se posiciona, quando ele não sabe qual que é o seu papel dentro da família, os filhos crescem sem limite. E quem está pagando o pato nessa atualidade? Os professores. Eu estou recebendo ligação de professores do Brasil inteiro. Professores falando: Cleiton, como que eu faço diante de uma ameaça? Porque a escola não quer que eu chame a polícia. A escola está querendo que a gente resolva internamente. Mas veja bem, ameaça é um crime. Está previsto no artigo 147 do Código Penal. O que a escola precisa resolver internamente são atos de indisciplina. Agora, crime não. Crime quem resolve é a polícia. Tá? Por sua vez, o delegado de polícia e, por sua vez, a justiça, para que haja ou não aplicação da lei penal, da sanção, da penalidade. Agora, se tem uma indisciplina, se tem um mau comportamento, sim, aí a direção da escola pode tomar providência, o conselho de ética da escola, a coordenação, os próprios professores podem ali chamar um pai aqui, chamar o outro ali, redigir uma ata, tentar pacificar, ótimo. Mas se é uma ameaça, a ameaça tem previsão legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. A ameaça está prevista, então é crime. Então, se o professor foi ameaçado de morte, igual a professora hoje, toda a minha solidariedade aos professores, falou: Cleiton, me ameaçaram de morte. Eu entrei em pânico e não quis voltar para a escola, até que eu consegui vencer isso e voltei para a escola. O que eu tenho que fazer? Porque a coordenação não me deu apoio. Falou que não, que a gente tinha que resolver internamente. E eu expliquei para ela: olha, quando é um ato de indisciplina, de mau comportamento, má conduta do aluno, que não tem previsão criminal, aí sim, pode haver uma cariação, pode chamar 2 alunos, vão conversar, chama os pais e tudo. Mas quando tem crime, a notícia do crime tem que ser levada à polícia. E como que leva a notícia do crime à polícia? A polícia municipal, que são as guardas civis em todo o Brasil, ou a polícia militar, vai lavrar um boletim de ocorrência policial e vai encerrar essa ocorrência da ameaça, da difamação, da calúnia, dos crimes contra a honra objetiva, até a delegacia de polícia. E por sua vez o delegado é que naquele momento ali, ele vai decidir. O delegado é o primeiro garantidor de direitos fundamentais. Ele vai entender se aquele aluno está cometendo um ato infracional, se não cometeu ato infracional, se cometeu o ato infracional, está em situação de flagrante, ele vai encaminhar isso para a Promotoria dos Direitos da Criança, que por sua vez, o promotor ou a promotora que receber o procedimento vai encaminhar para a vara especializada. Ou seja, nós devemos tratar o ato infracional da maneira como ele deve ser tratado, porque professor já ganha muito pouco, hein? O salário do professor no Brasil é uma vergonha. O salário do professor. O senhor me perdoe eu estender muito a resposta. Não, fica à vontade. Porque a gente já tem uma visão ampla. Eu achei interessante o senhor falar sobre todo o aspecto. Não só um aspecto administrativo, não só um aspecto político, não só um aspecto que tem a ver com a dinâmica do processo, mas também o senhor deu um exemplo até do que é a falta de postura de um homem que é seguidor do exemplo da palavra. Exatamente. E o quanto isso repercute no crescimento ou não de uma família. Rogério, Jonathan, Michael, mas por que eu estou dizendo isso? É porque Deus definiu bem o papel de cada um dentro da família. Deus definiu o papel do homem, Deus definiu o papel da mulher, e Deus definiu até o papel dos filhos. O primeiro mandamento com promessa é o filho honrar o pai e a mãe. Mas o pai também não pode provocar o filho. Então não provoqueis a ira do seu filho, está escrito. A mulher, a Bíblia não manda ela amar o marido, mas a Bíblia ordena que ela seja submissa em tudo. Agora, a Bíblia coloca um papel muito sério para o homem. Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ainda, se ele tiver que dar a vida pela esposa, em defender os filhos, ele tem que fazer isso. Então, quando o homem se omite, ou quando os papéis estão invertidos dentro da família, eu tenho o quê? Eu tenho uma família desestruturada, desajustada, e esse menino, sem limite, não tem referência do pai, com postura, com rigidez, com virilidade, ele não tem essa referência.
E aí ele vai procurar ídolos na internet, ele vai procurar ídolos no baile funk. E quando chega dentro da sala de aula, se ele não tem essa referência em casa, ele não vê o professor como mestre, como referência. E eu estava dizendo o seguinte, o professor já ganha mal. Sim. Tá? O salário base da educação no Brasil é vergonhoso. E aí o professor chega para dar aula e ele ainda enfrenta esse problema. E eu não sabia da intensidade desse problema, não. Eu estou assustado. Eu estou assustado. Aqui, deixa eu falar, em 2 semanas, eu ganhei 70 mil seguidores. Em 2 semanas, 70 mil. Eu tinha um pouco mais de 16 mil seguidores, agora eu estou com 90 mil em 2 semanas. E a maioria são professores e pais e mães de alunos que têm limite, mas que estão vendo a baderna que está acontecendo dentro das salas de aula por omissão da família. Então, se tem uma profissão que tinha que ser mais valorizada, até no tocante à remuneração, é a classe dos professores. Não é para fazer média nem nada, mas o que um professor ganha para submeter a essa geração perversa, essa geração sem limite, essa geração que não respeita ninguém, que o próprio aluno fala, eu não tenho medo de polícia não, eu não respeito nada não respeito as leis não, essa geração é que está dentro da sala de aula. E não é para aprender, porque se tivesse lá para aprender, para submeter, ótimo, mas eles estão ali porque, eu não sei se você sabe, se o aluno cuja família tem um CAD único, se ele não tiver matriculado na escola, ele perde o benefício. Sim, sim. Isso a gente... Então tem menino indo para a escola, para a mãe não perder o benefício. O benefício do Bolsa Família. O Bolsa Família, por exemplo, Mas então, o que está acontecendo? E aí ele está indo para a escola para causar problema.